Olá, alunos, tudo bom? Então, a ideia hoje é a gente conversar mais um pouquinho sobre colonização, que é a nossa discussão, né, atualmente. E então eu vou fazer sempre videozinhos curtos, tá? Porque um vídeo muito longo, além de ser cansativo, ele demora pra baixar no YouTube, enfim, tá? Ou eu não sei fazer, eu não sei, enfim. Então eu vou fazer videozinhos curtos. Então, nos dois primeiros eu falei mais sobre questão de conceitos, tá? E agora, então, a minha ideia é trabalhar os exemplos, né? Os modelos de colonização. Então, a gente vai trabalhar a colonização na América Espanhola, inglesa e portuguesa. Devo começar já a portuguesa também. Bom, vou começar com a espanhola, na verdade, tá? Vai ser o nosso vídeo de hoje. E, na verdade, eu vou trabalhar partes. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o início da colonização, depois eu vou falar um pouquinho sobre a questão do trabalho e também depois eu vou falar sobre a questão da sociedade, da urbanização e da administração, tá? Então tá, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo inicial. Então a gente sabe que a América Espanhola logo se encontrou ouro aqui, né? Ouro, prata, enfim, metais preciosos, e isso foi, né, uma febre, foi algo que chegou na Europa e a galera, né, juntou suas coisinhas, né, suas trouxas e vieram, quem podia, quem conseguia, vinha para cá, tá? Então isso atraiu um grande número de europeus. A gente tem que pensar que a Europa estava sempre, né, em guerras endêmicas, com uma situação de processo de constituição, né, do que a gente vai entender como capitalismo comercial. Então muita gente empobrecida, muita gente expropriada das suas terras, muita gente endividada e que viu no novo mundo uma possibilidade de se reerguer, né, de conseguir então a sua sobrevivência. Então muitos vão vir para cá nessa aventura, nessa busca, né, por um enriquecimento rápido. E, claro, né, a gente tem que entender que esse processo é um processo violento, um processo brutal, né, que exterminou possivelmente em torno de 90 a 95%, dependendo do local, da população indígena nativa, tá? Então, além, claro, da questão da violência mesmo, né, da submissão desses grupos, desses povos, principalmente da região onde nós tínhamos já o que a gente pode entender como um estado constituído, né? Então foi realmente uma violência brutal, mas também lembrando que as doenças, as epidemias, né, exterminaram grande parte da população. Então pensem, né, realmente numa epidemia que, né, realmente atingiu praticamente toda a população indígena, tá? Então, nesse sentido, essa população foi, não, basicamente submetida, então, pela questão da violência, pela brutalidade, mas também a nível simbólico. A gente tem que lembrar que o braço militar, o colonizador, vem junto com o braço ideológico, né, corações e mentes, que será então a Igreja Católica. A gente tem que lembrar contexto macro. Qual é o contexto macro? Então, uma perspectiva de, bom, se encontrou metais, metalismo, a perspectiva do mercantilismo, capitalismo comercial, certo? Ok. Além disso, temos as reformas religiosas que estão acontecendo nesse momento, tá? Então, a Igreja Católica está perdendo fiéis na Europa, precisa achar fiéis onde? A América. Então a gente vai ter também um grande embate, tá? Porque havia toda uma discussão, né? Um olhar sobre o indígena, alguns numa corrente positiva, ou seja, o indígena como ingênuo, como aquela tábula rasa, no qual eu posso jogar, então, né, toda a minha perspectiva, a minha crença. A gente não tem tolerância religiosa nesse período, né? Então é uma imposição da religião, certo? Além disso, nem se percebia que os indígenas tivessem uma cultura, uma religião, não era considerado, né? Pelo contrário, eles eram referidos como grupos que não tinham lei, não tinham fé e não tinham rei, né? Então, digamos assim, eles não eram considerados civilizados, né? Ou até mesmo havia uma discussão se eram seres humanos ou não eram seres humanos, né? Como a Igreja Católica precisava, né, de novos fiéis, decidiu-se que sim, eram seres humanos. Mas desde o início havia um choque, né, não só um choque cultural com as populações indígenas, mas também um choque entre colonizadores que queriam escravizar ou se valer, né, desse trabalho, e a Igreja Católica que queria de alguma forma proteger, mas se proteger bem entre aspas, porque na verdade tinha também toda a questão do nível simbólico de submeter essa população, de adestrar, domesticá-la, entre aspas, né, no sentido para o trabalho europeu, para a lógica europeia, que era diferente. A gente tem que saber disso, é muito diferente a perspectiva de trabalho dos indígenas americanos do que, né, nesse contexto se coloca
no universo europeu, tá? É outra mentalidade, é outra forma, né? E não havia aquela ideia de, bom, temos que compreender o outro. Não, temos que submeter o outro porque a minha forma é a única correta, é a única verdadeira, tá? Então, isso desde o início a gente teve essa situação. E claro, como eu disse para vocês, um choque entre colonizadores e Igreja Católica também, que de alguma forma também queria intervir nesse sentido, né? Tentar proteger os indígenas e cooptá-los, né, para a Igreja Católica. Então, desde o início a gente vai ter essa situação, digamos, tá? Então, a colonização ela vai se dar de uma forma diferenciada em relação a outros espaços, porque vai vir muita gente, então nós vamos ter uma colonização bem mais urbanizada, digamos assim, pelo volume de pessoas que chegam, né? Nós temos espaços já, entre aspas, digamos assim, no qual se constitui o que a gente entende como um universo mais urbanizado, esses estados que já aqui existiam, tá? Então a gente tem que compreender que este contexto todo, né, macro, e esse olhar também do que está acontecendo no nível mais amplo, né, também vai afetar em relação à colonização espanhola. A Espanha é um país extremamente católico que vem numa perspectiva cruzadista, tá? O que eu quero dizer com isso? A ideia das cruzadas, lembram? Então, uma ideia de que o outro é o inimigo, o outro deve ser submetido, e por isso mesmo, desde o início, né, as cidades que haviam, por exemplo, foram, né, o que havia de, digamos, de simbólico, né, dos deuses, enfim, daquelas crenças é colocado abaixo, é construída uma igreja em cima, é construído símbolos de poder em cima daquilo que havia anteriormente, numa ideia realmente de submissão desses povos, tá? Então a gente tem que ter essa ideia para compreender de que forma foi essa urbanização, essa colonização, certo? Tudo bem? Então esse é o primeiro momento, nós vamos falar mais sobre a questão de trabalho no próximo vídeo, tá? Cuidem-se, fiquem bem, se alimentem bem, certo? E daqui a pouco a gente se encontra pessoalmente, esperamos, né? Torcemos para que a coisa, né? Mas neste momento é o momento de cuidarmos de nós e dos outros, certo? Beijo, gente, até!